Quando falamos em moral no cinema, geralmente pensamos em personagens bons ou maus, finais justos ou injustos, os bonzinhos e os vilões. Em Laranja Mecânica, do Kubrick, essa estrutura moral é levada ao limite do absurdo. Alex é sem dúvida um sujeito imoral. Ele lidera uma gangue juvenil que pratica ultraviolência por puro prazer estético. São exercícios de uma liberdade perversa onde trata seres humanos como meros objetos para sua diversão. São ações violentas, egoístas e guiadas pelo prazer e pela inclinação. Alex usa as pessoas como meios. Mas, para Kant, a moral não se mede pelo desfecho da ação, e sim pelo princípio que a orienta. Agir moralmente nesse sentido é agir por dever, não por inclinação, medo ou vantagem. É agir segundo uma máxima que possa ser universalizada, porque nasce da razão autônoma. A lei moral para Kant é a própria expressão da liberdade do ser racional. Hannah Arendt tensiona o argumento de Kant, ancorando a consciência moral no campo da experiência histórica e política. Pois o que acontece com essa liberdade quando os indivíduos vivem sob regimes autoritários que causam medo, necessidade e violência? Quando a dignidade humana é sistematicamente negada e as pessoas passam a ser tratadas como meios e não como fins? Ou, como diria Alexandre, o que fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? É nesse ponto que o audiovisual se torna um campo privilegiado de reflexão para a gente. Então vamos ao cinema para pensar uma pergunta central da filosofia. O que significa agir livremente? E mais, o que acontece com a moral quando o mundo ao nosso redor é injusto, violento ou absurdo? Se você faz a coisa certa apenas quando é conveniente, isso ainda é moral? Moral é aquilo que você não faria mesmo que fosse invisível. Para Kant, liberdade não significa fazer o que se quer, nem agir segundo desejos, impulsos ou inclinações. Isso seria, na verdade, uma forma de heteronomia, que é quando a vontade é governada por algo externo à razão. Liberdade, em sentido moral, é justamente o oposto. É a capacidade de agir segundo a razão. É por isso que Kant afirma que a lei moral não limita a liberdade. Ela é a própria forma da liberdade racional. Essa noção vem do imperativo categórico kantiano, agir apenas segundo máximas que possam valer como lei universal, ou seja, agir de modo que a regra que orienta a minha ação possa ser assumida por qualquer outro ser racional, sem contradição. Algo como tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. É nesse ponto que entra a noção de dignidade. Para Kant, todo ser humano, enquanto ser racional, possui um valor absoluto. Isso significa que ninguém pode ser usado apenas como meio para um fim. A chamada fórmula da humanidade exige que toda ação reconheça o outro sempre como um fim em si mesmo. Em Laranja Mecânica, de Kubrick, essa estrutura moral é levada ao limite do absurdo. Alex é sem dúvida um sujeito imoral. Ele falha completamente no teste do imperativo categórico. Mas o gesto mais perturbador do filme não está aí. Quando o Estado decide corrigir Alex por meio de um condicionamento que elimina sua capacidade de escolha, o tratamento Ludovico, algo mais grave acontece. Ele deixa de ser um agente moral. Ao retirar sua liberdade, o Estado o transforma em um objeto de controle, em um meio para a manutenção da ordem social. Kubrick explicita, sim, uma pergunta central da ética kantiana. É possível existir moral sem liberdade? Para Kant, não. Ao tentar eliminar o mal, eliminando a liberdade, o Estado não cria consciência moral nem forma sujeitos éticos. Ele produz apenas corpos ajustados, previsíveis e funcionais. O filme revela com isso uma crítica profunda. Quando a dignidade é sacrificada em nome da ordem, o que se perde não é apenas a liberdade individual, mas a própria possibilidade da consciência. Alex passa a ser uma laranja mecânica, artificial e com a falta de escolha. Hannah Arendt concorda com Kant em um ponto essencial. A dignidade humana não pode ser negociada. Nenhuma pessoa pode ser tratada como meio e toda política que faz isso já nasce moralmente comprometida. Mas Arendt dá um passo além. Ela lembra que a moral não existe fora do mundo real. Ela acontece dentro de condições históricas muito concretas. Para Arendt, quando uma sociedade passa a ser governada pelo medo constante ou pela necessidade extrema,
a própria possibilidade de agir moralmente começa a ruir. Não porque as pessoas deixam de ter consciência, mas porque a liberdade necessária para agir pela razão simplesmente desaparece. É isso que o Pianista, de Roman Polanski, nos mostra. O personagem não age a partir de escolhas morais completas, como Kant imaginava. Ele age para continuar vivo. Em um mundo marcado pela perseguição, pela fome, pelo terror, a liberdade deixa de ser algo garantido e vira uma exceção frágil, quase improvável. Nesse cenário não faz sentido exigir decisões morais perfeitas. O protagonista mente, se esconde, silencia, aceita ajuda de estranhos, não por conveniência, mas porque qualquer outra escolha significaria a morte. Aqui o problema não é a falha do indivíduo, mas o colapso do próprio mundo ao redor. Para Kant, agir moralmente exige autonomia. Para Arendt, quando essa autonomia é destruída, o que fica evidente é a imoralidade do regime e não de um indivíduo em específico. O Pianista não questiona se o personagem age certo ou errado, mas se ainda é possível cobrar moralidade quando a dignidade humana foi sistematicamente esmagada. Certas obras transformam a moral em dilema, e é aqui que The Last of Us se torna central. Na série, acompanhamos um mundo onde não há Estado, não há garantias e não há um futuro estável. É justamente nesse cenário que o imperativo categórico deixa de ser uma abstração filosófica e vira um dilema concreto. A decisão do personagem Joel ao salvar Ellie nos coloca diante de uma pergunta tipicamente kantiana. É legítimo sacrificar uma pessoa para salvar a humanidade? Do ponto de vista de Kant, a resposta é não. Nenhum ser humano pode ser tratado apenas como meio. Se universalizarmos a ação de Joel, aceitamos um princípio perigoso. Sempre que o fim parecer grande o suficiente, alguém pode ser sacrificado. Joel não age por dever. Ele não age segundo uma máxima universalizável. Ele age por apego, por medo da perda, pela recusa em reviver o trauma de já ter perdido uma filha. Do ponto de vista kantiano, sua ação não é moral, mesmo que seja compreensível e humana. É aqui que Hannah Arendt nos ajuda a tensionar o problema. Joel não age em um mundo moralmente estável. Ele age em um mundo onde as condições da ação moral já colapsaram, onde a dignidade humana foi corroída e a própria ideia de humanidade está em disputa. Tudo porque ela vive num mundo destruído que você podia salvar. Talvez. Mas não é você quem decide. Nem você. A pergunta então deixa de ser apenas a ação é moral e passa a ser quem ainda tem condições de agir moralmente nesse mundo. The Last of Us não nos oferece heróis kantianos, mas também não nos permite uma condenação simples. A série nos força a encarar algo profundamente arendtiano. Em contextos de necessidade extrema, a moral não desaparece. Ela se torna trágica. Toda escolha carrega perda. Toda ação deixa restos. Nesse sentido, a série funciona como um limite ético do imperativo categórico. Ela não o invalida, mas mostra o quanto o mundo pode se tornar imoral a ponto de tornar toda decisão insuficiente. É justamente por isso que o contraste com o sétimo selo se torna tão importante. Em O Sétimo Selo de Bergman, Deus silencia, a morte é certa e o mundo parece entregue ao absurdo. Mas ainda assim o cavaleiro escolhe agir. Não para salvar a humanidade, não para vencer a morte, mas para proteger uma família, oferecer um pequeno intervalo de vida. Nesse filme, a consciência moral não se apresenta como um sistema de princípios abstratos, nem como um exercício puramente reflexivo. E é aí que a coisa fica interessante, porque diante desse cenário, o caminho mais fácil seria o cinismo. Se nada faz sentido, então nada importa. Bergman recusa isso. O cavaleiro age como se aquela vida ainda tivesse valor, não porque ele tenha certeza de algo, mas porque desistir disso significaria abrir mão de qualquer limite ético. Esse como se é muito próximo do que Kant chama de agir por dever, não porque vai dar certo, não porque traz recompensa, mas porque é o que deve ser feito. Quando ele protege aquelas pessoas que não podem oferecer nada em troca, nem salvação, nem reconhecimento, ele trata aquelas vidas como fins em si mesmas. Mesmo num mundo que parece ter perdido qualquer fundamento moral, ainda existe um limite. O outro não pode ser reduzido a meio, descartado, sacrificado. A dignidade não desaparece só porque o sentido desapareceu. E aqui Bergman encontra Hannah Arendt. Para a filósofa, a ética e a política começam justamente quando alguém decide agir sem garantias. Agir não é resolver tudo, nem controlar as consequências. É iniciar algo,
criar um intervalo no mundo que parece dominado pela destruição. O gesto do cavaleiro não derrota a morte, nem impede a peste, mas impede que a violência seja total. No fim das contas, o sétimo selo não está dizendo que agir vai salvar o mundo. Ele está dizendo outra coisa, bem mais dura e mais interessante. Mesmo quando pensar não resolve mais nada, mesmo quando não há respostas, ainda assim somos responsáveis pelo que fazemos. Às vezes, tudo o que dá para fazer é um pequeno gesto, mas é nesse gesto que a humanidade se mantém em pé. Entre The Last of Us e O Último Selo, o audiovisual nos coloca diante de duas respostas possíveis ao colapso do mundo. Agir sacrificando o outro em nome de um fim maior, ou agir preservando o outro, mesmo quando isso não salva nada além de um instante. E talvez seja nesse intervalo, frágil, incerto e incompleto, que a responsabilidade moral ainda encontra espaço. Laranja Mecânica nos mostra que, sem liberdade de escolha, não existe moral, apenas obediência. O pianista transporta a reflexão para outro lugar. Quando o medo e a necessidade extrema dominam, a própria possibilidade da ação moral entra em colapso. Já The Last of Us e O Sétimo Selo insistem em algo mais incômodo. Agir ainda é inevitável, mas nem toda ação é moral. E algumas escolhas revelam o limite trágico da ética. Kant nos ensina que a moral exige autonomia e que ninguém pode ser usado apenas como meio, mesmo em nome de um fim maior. Arendt nos lembra que essa autonomia não é abstrata, ela depende de condições políticas e materiais concretas. Diante do absurdo ou do colapso do mundo, agir, mesmo em gestos mínimos ou decisões imperfeitas, pode se tornar a forma mais radical de responsabilidade ética e social. Moral é aquilo que você não faria mesmo que fosse invisível.